Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui no domingão, no trabalho, beira de avenida. Vai passar caminhão, carro com funk, moto barulhenta. Não reparem, beleza? Vamos dar umas notícias do Mengão aqui. Não tem muitas notícias hoje, viu? Estou puxando notícia aqui desde manhã. Nada relevante. Flamengo jogou ontem. Já vamos falar um pouquinho sobre algumas coisinhas, mas antes deixe seu like, faz comentário, se inscreva no canal, dá um apoio para nós aí, beleza? Tamo junto. Vamos fazer o canalzinho subir um pouquinho aí. Não esqueça de deixar o like, é importante. Rapaziada, é o seguinte. A pergunta que não quer calar, o time principal vai voltar? Como fica o planejamento do Flamengo após 3 jogos sem vitória no Carioca? Beleza? Aí nós estamos olhando aqui o planejamento do Flamengo. Nós falamos um pouco disso no vídeo pós-jogo de ontem. E hoje eu fui tentar buscar alguns detalhamentos. Não tem muita novidade, mas algumas. O Flamengo pode terminar a rodada no final de semana na lanterna do grupo B do Campeonato Carioca, depois de 3 jogos. Por que 3 jogos? Porque o Flamengo ele adiantou um jogo da quinta rodada, que era contra a Portuguesa, que vai ser um dia antes da Supercopa contra o Corinthians, então adiantou. Então o Flamengo tem 3 jogos, beleza? Os outros clubes todos vão ficar com 2. E mesmo assim o Flamengo ainda pode ficar na lanterna do grupo dele, porque é 2 grupos, um se enfrentando contra o outro, beleza? E o que vai acontecer? Se o Boa Vista, se não me engano é o Boa Vista mesmo. Ó, a ideia é, até este domingo, era que Bruno Pivetti e o time sub-20 estivessem em campo nos clássicos contra o Vasco e Fluminense. Por quê? Esse é do GE que tá falando aqui, tá? Eles imaginavam que o Flamengo poderia ter pelo menos um empate e uma vitória. Mas não, o Flamengo teve um empate e 2 derrotas. Aí complicou. Beleza? Lá houve uma reunião nos últimos dias para debater o assunto e a decisão foi mantida. Então, essa decisão do time sub-20 enfrentar o Fluminense, Vasco e Fluminense, que o Vasco veio primeiro, foi mantida numa reunião de semana. O time principal está pelo G3 integral ao longo da próxima semana e vai intensificar os trabalhos pensando na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 28 contra São Paulo, no Morumbi. O foco principal é a Supercopa no dia 1º de fevereiro, diante do Corinthians, em Brasília. A princípio, nenhum atleta profissional seria sacrificado para reforçar a equipe carioca. Todos seguem a preparação desenhada pelo departamento de futebol depois da reapresentação. Nós vamos chegar lá. Esse planejamento ele pode mudar? A resposta é sim. Corre o risco de precisar disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Eu falei disso ontem, eu fiquei pensando assim, mas se o Flamengo jogar contra o Vasco, contra o Fluminense Sub-20 e perder, como é que fica o rebaixamento do Campeonato Carioca? Parece que não foi uma pergunta só minha e todo mundo começou a se perguntar como é que fica o rebaixamento. Eles somam apenas 1 ponto em 3 jogos, esse cenário é tido como catastrófico. Além dos 2 clássicos, a equipe ainda enfrenta o Sampaio Corrêa na última rodada da Taça Guanabara. Os 4 primeiros de cada grupo avançam às quartas e os 2 últimos de cada chave lutam contra a queda. Resumindo, o Flamengo ele pode ficar nos 2 últimos, porque até agora não deu ponto nenhum. Se jogar a molecada contra o Vasco e Fluminense, é quase derrota na certa, né? Vamos ser sinceros. Antes da representação havia uma intenção de alguns jogadores da equipe principal retornassem à forma gradual diante do Vasco, mas ainda não estava certo. Com os poucos treinos de desenvolvimento da pré-temporada, isso mudou. A equipe teve apenas 3 dias de atividades no campo na primeira semana e, portanto, ainda não está pronta fisicamente para estrear. Eles não querem que um jogador entre e se contunda e comprometa para o resto da campeonato, da temporada, que é a principal, beleza? Lá, uma decisão sobre a utilização da equipe principal passa tanto pela comissão técnica quanto pelo diretor José Bota e pelo presidente Barra. Pode haver uma nova reunião para tratar sobre o tema diante da situação complicada do Carioca. Lá, no grupo B, o Nova Iguaçu tem 3 pontos, assim como Botafogo, Madureira e Boa Vista. O Flamengo tem 1, enquanto o Maricá, que entra em campo neste domingo, não tem nenhum, é o Maricá. Pelo regulamento do Carioca, os profissionais precisam estrear na 4ª rodada, ou seja, contra o Fluminense. Então, pelo regulamento do campeonato,
o Flamengo vai ter que jogar contra o Fluminense, com o time principal. Mas será o suficiente? Estou comentando um rapaz aí. Beleza? Então, mas vai ser o suficiente? Não sei se vai ser o suficiente. Porque, vamos lá, o Flamengo está completamente fora de ritmo. O Fluminense está jogando. Vai entrar a confiança, vai vencer? Não sei, o Fluminense é um bom time. O Flamengo já quando está em ritmo, tudo normal, tudo, às vezes não consegue vencer do Fluminense. Quem é que garante que o Flamengo contra o Fluminense vai vencer? Só que o Flamengo também tem que entender que o Flamengo ele veio de uma final de interclubes, do Mundial de Clubes, quase no final de dezembro, mais de metade de dezembro, 18 de dezembro. O Flamengo não tem descanso, não tem temporada, não tem nada. A pré-temporada do Flamengo foi prejudicada também pelo calendário. Então o Flamengo tem o que fazer, não. Eu acho que o Flamengo vai ter que disputar o quadrangular de contra a zona de rebaixamento, filho. E seria um vexame se o Flamengo fosse rebaixado no Campeonato Carioca. Beleza? Então é isso, esse é o planejamento do Flamengo. Estão estudando fazer uma reunião para ver se vai dar uma mesclada, para ver quanto mais se consegue pelo menos um empate, que derrota é doído. Mas eu acho que não vai entrar. O Flamengo vai arriscar, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar? Jogar o quadrangular contra o rebaixamento. Olha lá, hein? Olha que perigo. Beleza? Ó, e vamos falar aqui um pouquinho de Palmeiras, ou vamos falar principalmente de Abel Ferreira. Abel Ferreira releva a derrota para o Flamengo e dá direta sobre investimento rubro-negro. Na verdade, o Abel Ferreira ele é um idiota. Os repórteres ficam fazendo essas perguntas para ele. Toda a entrevista, os 3 jogos do Palmeiras, os 3 jogos, os caras fizeram a mesma pergunta para ele e fica respondendo. Aí ele respondeu que o Flamengo, vou resumir tudo aqui que ele falou, que Flamengo e Palmeiras tiveram investimento igual, que não sei o que. Mentira. O Flamengo, ano passado, ele investiu 300 e poucos milhões, o time do Abel foi 700 milhões ou mais de 700 milhões de investimento no Palmeiras, beleza? Então já não teve o mesmo investimento. E ele falou também que nenhum time mais utiliza a base igual o Palmeiras, que Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras disputavam os títulos. O único que aproveitou a base foi o Palmeiras. Se ele for analisar bem, o Flamengo não aproveita muito bem a base mesmo, verdade. Mas o Flamengo tinha o Wesley, que era da base, tinha o Everton Araújo, que era a base, tinha o Wallace Young, que era a base, beleza? Aproveitou o Matheus Gonçalves algumas vezes, que era a base, o Lohan chegou a jogar algumas vezes, era a base, tem o Cleiton, que era zagueiro, era da base. Então o Flamengo aproveitou alguns jogadores da base, ainda tivemos o Guilherme subindo, o Teles subindo e fazendo gol no profissional no ano passado. Entendeu? Então o Flamengo aproveitou alguns jogadores da base. Verdade que não deu uma sequência. Verdade. Pouca sequência. Mas aproveitou. Mas o que ele está tentando dizer é se safar. E até agora ele não engoliu que ele foi vice do Brasileiro, vice da Libertadores para o Flamengo. Uma hora ele fala de asteriscos. Outra hora ele fala de investimento, outra hora ele fala de garotos da base, mas ele nunca assume o erro dele, que ele perdeu 3 vezes para o Flamengo ano passado. Ele jogou com o Flamengo 3 vezes e perdeu 3 vezes. O time dele, toda vez que jogava contra o time que estava na parte de cima da tabela, o que acontecia? Não vencia. Ele praticamente não venceu quase ninguém da parte de cima da tabela. Dos 5 primeiros, 6 primeiros. Então, ele tem que rever, é o futebol do time dele, da forma que ele põe o time dele para jogar. Ele não superou o Flamengo ainda. É impressionante como é que ele é um cara tão hipócrita, vamos dizer a verdade, mentiroso, que ele fala, o Flamengo e o Palmeiras tiveram o mesmo investimento. Mentira. O Palmeiras teve 700 milhões de investimento, o Flamengo apenas 300 e pouco. Não apenas, né? Foi bastante, o Flamengo soube investir o dinheiro. Beleza? Eles não aproveitaram, nós jogamos com o garoto da base, eles não aproveitam o garoto da base. Não, o Flamengo aproveitou bastante, que deu para aproveitar, o garoto da base. Beleza? Então ele fica arrumando desculpinha, asterisco, investimento, garoto das bases, não sei o quê. Aí ele fala que lá ele tem cobrança para ganhar título, mas no Cruzeiro, no Flamengo não tem cobrança para ganhar título. Eu, sinceramente, pra você, cara, eu acho ele um ótimo técnico, sério mesmo. Eu gosto do Abel Ferreira como técnico. Mas eu odeio ele como personalidade, ele é muito hipócrita.
Ele acha que os outros são inocentes. Ele vai falar e todo mundo vai comprar a ideinha. Não, verdade, verdade. É muito bom. Beleza? Então é só para ver isso aí, arruma desculpa justificativa para as suas falhas, para o mau desempenho do seu time, entendeu? Olha, como isso da notícia acontece toda hora, os repórteres perguntam para ele, beleza? Toda hora os repórteres perguntam para ele, e ele vai continuar falando. Já é o terceiro jogo lá no Paulista, e ele continua falando do Flamengo. Olha que beleza, dá ibope para nós. Olha, vamos lá, vamos falar sobre Lucas Paquetá. Se o Flamengo comprar o Lucas Paquetá, o West Ham, ele estará vendendo o Lucas Paquetá para o Flamengo, certo? Certo. Só que nesse meio tempo, olha uma coisa curiosa, o Flamengo tem 4% de mecanismo de solidariedade de Lucas Paquetá. Esse dinheiro ele é obrigatório ser depositado na FIFA e a FIFA repassa os 4% para o Flamengo. O Flamengo, para agradar o West Ham, poderia até negociar isso aí, né? Esse dinheiro é depositado em fundo da FIFA pelo clube vendedor, ou seja, o West Ham. A entidade é responsável pelo repasse de volta aos rubro-negros. Vamos lá, quanto seria esse valor? 4% dos 35 milhões de euros, depois mais 4% dos 5 milhões, porque a proposta do Flamengo é 35 milhões no cash e 5 milhões por metas, né, a serem batidas. Ou seja, 1,4 milhões de euros tem que retornar para o Flamengo, que seriam 8,7 milhões de reais. Olha que beleza, hein? Não é tão mal não, né? O Flamengo poderia ter pensado, o seguinte, nós libera esses porcentagem que você não levou para vocês já libera isso para nós agora em janeiro, nós mantém aqueles 35, depois mais 5 por meta, e vocês lá ficam aí com esses 1,4 milhões de euros, tá bom? Dá para agradar o West Ham. E isso até melhorou para o Flamengo, porque ontem, com a vitória do West Ham fora de casa, sem o Paquetá, porque já são 2 jogos que o Paquetá não joga, e o West Ham venceu os 2 jogos. Então eles já estão achando, eles estão pensando o seguinte, isso foi bom pro Flamengo. Por quê? Eles estão falando o seguinte, pô, dá pra gente vencer sem o Paquetá. Porque o argumento deles é que com o Paquetá é mais fácil eles conseguirem buscar os pontos para fugir fora da zona de rebaixamento. Sem o Paquetá fica muito difícil. Só que o Paquetá está com dores nas costas e não está conseguindo jogar. E também ele avisou que não quer mais jogar no West Ham. Isso aí é uma conversa lá que está saindo na Inglaterra, que ele avisou isso aí. E eles venceram os 2 últimos jogos. Então eles estão pensando, pô, vamos vender o Paquetá, catar o dinheiro e pega esse dinheiro, trazemos reforço, porque nós vencemos 2 jogos sem Paquetá. Vamos pegar esse dinheiro, aproveitar a janela e trazer reforço. É o que eles estão pensando. Isso pode facilitar para o Flamengo trazer o Paquetá novamente para jogar no Flamengo, beleza? É isso aí, então. É só para vocês verem aí. Essas são as notícias de hoje. Não tem muita notícia, beleza? O negócio está parado. É só isso aí mesmo. Rapaziada, dê seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Não esqueça de deixar o seu like, que é pro YouTube recomendar o nosso canal, porque o YouTube tá com novas regras, tá travando um punhado de canal, tá tudo zerado as visualizações. Pode olhar aí que tem um punhado de gente reclamando. Canais grandes de 1 milhão de inscritos, zerando em coisa. E o nosso aqui também deu uma parada. Colabora com a gente aí, dá seu like, faça um comentário para ajudar a gente, beleza? Tamo junto. E se tiver novidades, nós voltamos com mais um vídeo. Até mais, um bom domingo para você.